E uma certa feita, este homem, por nome ainda de Saulo, ele vai a uma caçada dos evangélicos. Quando ele está no meio do caminho, ele depara com o próprio Deus em Atos capítulo 9, onde a voz de Deus começa a bradar e dizer para ele: Saulo, Saulo, quem persegues? E ele olha e fala assim: quem é que está falando? Quem me estou perseguindo? Eu sou o Deus Todo-Poderoso a quem você persegue. Daí então Paulo passa a ser não mais um perseguidor, mas a vida de Paulo muda, aleluia. Não somente como alguns, a vida de Paulo dá uma viravolta, não de ruim para pior, mas da pior para melhor, porque é sempre assim. Todo aquele que tem um encontro real e verdadeiro, a vida dele nunca mais é a mesma. Ele muda de sentido, ele muda de direção. O que ele praticava, ele não pratica mais. O que ele fazia, ele não faz mais. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele adulterava, ele não adultera mais. Porque ele teve um encontro com a verdade, e a verdade liberta para todo sempre. O plano que Paulo ia para ser executado, agora ele não vai mais para executar. Quem está na volta de Paulo, os soldados, o guardião que ele comandava, quem sabe fica sem entender nada do que está acontecendo, porque tem coisa que Deus faz na nossa vida, no nosso ministério, que ele não vai dar satisfação, e ele não vai fazer quem está do teu lado entender, porque eu preciso entender o mistério da parte de Deus. Nem sempre aproximação significa intimidade. Me prova isso na Bíblia, pastor, te provo. Lembra daqueles dois ladrões lá na cruz do Calvário? Todos dois do lado de Jesus, mas intimidade para falar, para entender, foi só com um. Intimidade é diferente de aproximação. Nem todo mundo que diz estar perto de Jesus significa que tem intimidade, que conversa com ele, que fala o linguajar dele. Mas intimidade é para poucos. Intimidade é para quem busca. Intimidade é para quem conversa. Intimidade é para quem quer compromisso com ele. Estamos no Paulo. Para perseguir, quem está não entende, porque tem coisas que vai acontecer na tua família, tem coisa que vai acontecer no teu ministério, que não é para quem está do teu lado, quem está caminhando junto com você entender. Não tem coisa que é para Deus, tem coisa que não é para ser decifrado. É por isso que Deus gosta muitas das vezes de conversar por mensagens subliminares. Talvez você lê um texto que todos costumam ler de cor salteado, mas quando você começa a ler, o Espírito Santo começa a lhe revelar algo estrondoso e profundo, porque você tem intimidade
intimidade, você tem um diálogo, você conversa com ele, ele fala com você, e além de você estar próximo, perto, você também tem intimidade com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E Paulo vai para executar o seu plano de caçada aos crentes, matar, torturar, mas o caminho que Deus havia traçado para Paulo era totalmente o oposto daquilo que Paulo havia. Quem sabe Paulo, sem conhecer, sem entender, como diz o ditado popular, fica como cego no meio do tiroteio, andando desnorteado, sem saber de nada o que está acontecendo. Mas Deus, quando quer usar, quando quer fazer, Deus, quando quer resgatar, Ele chama quem não é para confundir quem é. Ele pega lá do mundo, porque Ele tem os métodos, Ele tem a maneira dele trabalhar, e quando Ele faz da maneira dele, com a finalidade do nome dele ser exaltado para todo sempre. E o texto diz que depois de Jesus não houve missionário assim como Paulo, um dos maiores fundadores da igreja, um dos maiores pontes para a expansão do evangelho, uma das maiores pontes para expandir o crescimento. Mas Paulo é aquele que ele tinha o pensamento de Cristo consigo, ele vivia a vida arraigada, alicerçada em Cristo, porque ele começa a andar juntamente com os discípulos, ele começa a presenciar a fala que os discípulos haviam aprendido do nosso mestre. O texto diz que a igreja crescia na graça, que a igreja crescia na comunhão, na oração, no partir do pão, porque os discípulos aprenderam com Cristo. A igreja começa a aprender com os discípulos, e a igreja começa a se expandir em teor de conhecimento espiritual. A igreja vai expandindo, é tanto que em uma pregação o nosso pastor Pedro ganha quase 3.000 almas. Mas Deus entende, Deus compreende que a igreja não pode ficar só entre quatro paredes. Deus compreende que a palavra precisa entrar em palácios. Deus compreende que a palavra precisa entrar em degraus financeiros mais elevados. Deus precisa que a palavra, Deus entende que a palavra precisa entrar no cenário, no plenário. Deus entende que a palavra precisa entrar para que assim a obra prossiga expandindo e crescendo. E Deus vai daí trata de trazer um romano, perseguidor, conhecedor da lei. Para quê? Para que por meio da vida dele ele alcance as pessoas que andavam ao seu lado, as pessoas que presenciavam e que conheciam a tua vida profissional, a tua carreira profissional. Paulo precisava impactar os atuais da época em que ele vivia. Lembramos bem que a igreja do Paulo é um dos momentos mais para pregar a palavra do Senhor. E se já agora trata de pegar a expansão do evangelho, de pegar o momento, aquilo que eu falei no início, a igreja nunca esteve em crise. Jesus sempre vai andar na contramão. Jesus sempre vai fazer aquilo que o meu olhar humano, carnal, é limitado para fazer. Ele vai fazer o que não dá, porque as minhas condições são limitadas, a minha visão é limitada, mas Deus tem os seus métodos, os seus caminhos de trabalhar para quê? Para que a obra prossiga avançando, crescendo e expandindo. Glória a Deus. E a igreja agora já tem a sua expansão, o seu conhecimento. Está preparado para crescer tanto o conhecimento terreno quanto o conhecimento espiritual.
Paulo já sabia toda a estratégia, o que ele precisaria fazer para que o evangelho fosse expandido e entrasse onde precisaria entrar. Agora, por intermédio de Paulo, a igreja está alicerçada, está pautada. A igreja está estruturada, tanto em palavra quanto em conhecimento de leis terrenas. E agora a igreja começa a expandir de maneira estrondosa. Agora a igreja começa a crescer de maneira espetacular, de maneira sobrenatural. Só que tudo que está em fase de crescimento causa preocupação em quem está observando, causa preocupação em quem está olhando, porque não tem como alguma coisa crescer e não aparecer, não tem como esconder uma coisa que está em fase de desenvolvimento, de crescimento. Uma mulher, quando ela está grávida até os 4 meses aproximadamente, ninguém nota que ela está grávida. Dos 4 meses para frente, esconder, porque automaticamente quem olha começa a perceber, esta pessoa está em fase de crescimento, está desenvolvendo, porque tem algo por dentro que está crescendo. Na igreja também não é diferente. Trazendo para o sentido espiritual também não tem diferente. Não tem diferença. A igreja do Senhor, ela precisa crescer. A igreja primeiro, Jesus olha para a senhora aqui, ele para o crescimento. Quando ele desce para o crescimento, quem fora observando, não está vendo nada, começa a ver a expansão, o crescimento, a expansão da obra, e a igreja começa a crescer, porque não tem como parar. Quem está crescendo, quem está avançando, quem está alavancando. Paulo agora começa a anunciar. Paulo agora começa a pregar sem se preocupar com a represália que viria na vida. A palavra agora começa a ser anunciada. Paulo começa a sair agora e pregar o verdadeiro evangelho. Não porque ele teve uma vida ao lado de Cristo juntamente com os discípulos, mas porque ele teve um encontro real e verdadeiro com o próprio Deus. E todo homem que encontra com Cristo, a vida dele nunca mais é a mesma. Ele muda de direção, ele muda de sentido, ele muda de caráter, ele muda de direção do que ele está indo fazer, porque ele encontrou com Cristo Nazareno, Todo-Poderoso, e a vida dele é diferente. Só que quem ainda não conhece a trajetória de Paulo, quem sabe quando Paulo chega, começa a espantar, achando que ele está vindo para perseguir, para torturar e para prender. Só que quem encontra com Jesus, ele age diferente, porque quem domina ele, quem está dentro dele, não é mais o próprio eu. Ele tem agora o Espírito Santo que responde por ele. Ele tem agora o Espírito Santo que o domina. Ele tem o Espírito Santo agora que tem o domínio e o controle da tua vida. Ele agora não faz mais o que quer. Ele agora não traça caminhos que ele quer. Ele agora não anda por caminhos que ele quer andar. Não. Por quê? Porque agora ele tem quem dita as regras para a vida dele. A vida dele agora é pautada, é alicerçada mediante a palavra. E ele não vai aonde que ele quer. Por quê? Porque ele tem quem dita, ele tem quem comanda a tua vida. E agora ele tem uma nova vida em Cristo. A igreja começa a crescer. E Paulo abre uma igreja. Quando a igreja está alicerçada, ele coloca um obreiro e parte para outra região para abrir outra igreja.
deixa aquela igreja ali em cima dos ensinamentos que ele aprendeu, do que ele viveu, e parte para abrir outra. Primeira carta de Coríntios, ele funda a igreja de Coríntios e parte para outra batalha espiritual para abrir outra igreja. Até então a igreja começa a crescer e expandir muito bem, alavancar muito bem. Só que Paulo não está mais na igreja. Paulo agora se encontra distante, fazendo a obra missionária do Senhor. Paulo agora encontra pregando, anunciando a palavra do Senhor Jesus. Paulo agora segue expandindo e exercendo o seu ministério. A igreja precisa andar. A igreja precisa ficar. E os que ali estão precisam colocar em prática o que ouviu, o que viu, o que aprendeu do próprio Paulo. Só que chega até os ouvidos de Paulo. É aquilo que eu falei no início. Se tem uma coisa que anda com rapidez, é a notícia ruim. Chega aos ouvidos de Paulo que no meio da igreja de Coríntios havia alguns pensamentos contraditórios. Havia alguns pensamentos contrários. Havia alguns pensamentos que fugiam das regras da Bíblia. Havia algumas distorções mediante a palavra. E isso preocupa muito o pastor Paulo. Pensamento meu. Paulo imagina, agora eu não posso voltar até lá. Mas mesmo eu não conseguindo ir até lá, eu vou escrever. Porque a igreja é de Cristo e ela precisa continuar avançando, ela precisa continuar crescendo. Houve a preocupação do pastor Paulo de não deixar esses falatórios diferenciados tomar uma proporção extraordinária. Porque não precisa muito frio para uma massa crescer. Segundo alguns culinários, 10 gramas de fermento, as irmãs que estão aqui sabem muito bem. 10 gramas de fermento aproximadamente é o suficiente para 1 quilo de trigo. Não precisa muito fermento para fermentar, para levedar. Não precisa uma porção muito grande para que esse crescimento venha à tona. E com 10 gramas de fermento faz pão que dá para essa igreja toda comer. E Paulo preocupa com a proporção que a igreja de Coríntios está indo. Paulo sabe que isso aí não vai acabar muito bem, que isso aí não vai dar em nada. Porque a igreja caminha a passos largos para a ruína. Porque quando está indo contra a Bíblia, contra o manual, contra a palavra do Senhor, fugindo das regras do estatuto, não chega ao lugar que Deus quer que nós chegamos. Nós precisamos cada dia mais e mais nos aproximar de Deus. É por isso que Deus olha para Josué e fala: Josué, não aparta um segundo sequer, meu filho. Medita nesta palavra de dia e de noite. O dia que você parar de meditar nela, o dia que você parar de estudar ela, a tua vida vai em decadência espiritual. Querido, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa ter em mente que ele tem que estar alicerçado na palavra. A palavra é o pão vivo que desceu do céu, é o próprio Deus.
E quando eu não estou disposto a obedecer, a acatar o que a Bíblia está me mandando fazer, pastor, mas tem situações que acontecem que parece que está indo muito bem. Parece. Porque tudo é permissão de Deus. Eu preciso entender que tem uma diferença entre permissão e consentimento. Eu preciso entender que tem uma diferença entre permissão e eu agradar e vontade. Tudo que acontece na nossa vida é permitido por Deus, mas nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Era da vontade de Deus só passar pelo que passou? Não, mas foi permissão de Deus. É da vontade de Deus a igreja e o crente tomar caminhos errantes? Não, mas é permissão de Deus. E nós, em pleno século 21, nós precisamos nos conscientizar que a palavra que vai nos levar para o céu, ela precisa estar viva dentro dos nossos corações. Enquanto a igreja do Senhor, a igreja que vai morar no céu, viver e alimentar desta palavra, não tem capeta, não tem inferno, não tem demônio que vai parar na frente da igreja, porque a partir do momento que ela começa a viver, que ela começa a vivenciar, que ela começa a colocar em prática tudo aquilo que está dentro da palavra, Deus está pronto para abrir ao meio e o nome ser glorificado por intermédio das nossas vidas. Glória. Mas Paulo percebe que a igreja de Coríntios, ela começa a deixar de praticar aquilo que ele havia ensinado. Porque a igreja de Coríntios é aquela igreja que vem toda classe de gente para dentro dela. E aqui eu preciso abrir um parêntese para tentar fazer com que você compreenda que a igreja, num contexto geral, generalizando, ela é para todos. A igreja está de portas abertas para receber todos. Só que eu preciso entender que no meio da igreja física em que contemplamos com os olhos carnais, tem a igreja espiritual caracterizada e conhecida como menina dos olhos do Senhor, que é a igreja que vai subir. E esta igreja que tem característica que vai subir, ela precisa ter diferença em pleno século 21 em que nós vivemos. Ela precisa ter um modelo padrão que já existe. Ela precisa ter um modelo de vida diferenciado. A igreja que vai subir, ela tem que ser identificada no meio da igreja que não vai subir, da igreja que vai ficar. A igreja que vai subir, ela é a menina dos olhos do Senhor e Deus tem ciúmes dela. É por isso que alguém olha para você e fala: não precisa fazer assim. É bobagem você levar esta vida. É bobagem você colocar em prática. O teu pastor não está vendo, o teu líder não está vendo, não tem ninguém vendo. Mas você precisa entender que você faz parte da menina dos olhos do Senhor, da igreja que vai subir. E tem o Espírito Santo que habita, que mora dentro de você. E ele tem ciúmes de você. E Paulo começa a conscientizar no capítulo 5 que nós acabamos de ler. Paulo começa a trazer a consciência que tem um amor que nos domina. O amor de Cristo que nos domina. O amor de Cristo que nos constrange. O amor de Cristo que nos abraça. O amor de Cristo que nos acolhe, que está do nosso lado para clarear a nossa mente. Paulo começa a escrever esta carta pautada no zelo e preocupado com o zelo da igreja, com aquilo que ela havia ensinado para a igreja do Senhor, para a menina dos olhos do Senhor. E perceber que a igreja, na proporção que está indo,
começou a colocar em prática alguns costumes mundanos dentro da igreja. O fermento foi jogado no meio da massa e começou a crescer. Que eu preciso entender que tem dois tipos de crescimento dentro da igreja. No contexto físico, existe dois tipos de crescimento. Existe aquele crescimento que é sem mistura e é saudável no quesito espiritual. E existe também a igreja que vai ficar, que ela também cresce. Como assim que ela cresce, pastor? Ela começa a encher demais. E que nós contemplamos nos dias atuais, é muito notório isso aqui. Templos cheios de gentes, abarrotado de pessoas, porém muitos deles vazios de Deus. Não são igrejas que estão crescendo no quesito espiritual. Muito pelo contrário, são igrejas que estão inchadas espiritualmente. Por quê? São igrejas que não pregam mais a verdade. São igrejas que não pregam mais o pecado. São igrejas que não podem pregar mais contra a prostituição. E confunde o quesito espiritual. Pode vir do jeito que está e continuar do jeito que está. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vem como está. Mas para crescer espiritual tem que ter uma vida de renúncia. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu preciso viver nos parâmetros da palavra de Deus. E o evangelho que nós ouvimos pregar por aí tem sido o evangelho que eu posso continuar a vida do jeito que eu estou. Que eu posso permanecer na minha vida errônea. Vem do jeito que você está, continua do jeito que você está. Não precisa você deixar os seus costumes. Não precisa você mudar a tua conduta de vida só para agradar o pastor. Concordo plenamente, não precisa fazer nada para agradar o pastor. Basta tão somente fazer para agradar o dono da obra, e é o suficiente para que a obra continue crescendo saudável. Irmãos, não faça nada para agradar o pastor, faça para agradar Deus. Não faça nada para agradar quem está diante da vista, mas faça para agradar aquele que tudo vê, aquele que tem olho como chama de fogo, aquele que está sentado no alto e sublime trono. E tem muitas igrejas que estão crescendo a minha maneira de ver, cheia de gente, cheia de dia de batismo, uma fila enorme de pessoas para batizar. Aleluia. 100 pessoas para descer as águas. Aí quem olha de fora diz: a igreja está crescendo. Não, a igreja não está crescendo. Isso, aquilo ali é nada mais e nada menos para entrar na regra, no regimento do sistema, para dizer que está crescendo. Mas a igreja está inchada. A igreja está precisando crescer na graça e no conhecimento, assim como diz a palavra do Senhor. Me prova, pastor, prova na Bíblia. A pessoa batiza dessas águas, continua vivendo a mesma vida que estava vivendo antes. Que Deus é esse? Esse não é o Deus da Bíblia que nós conhecemos. O Deus da Bíblia é o Deus que transforma. E quando o homem ou a mulher encontra com Ele, nunca mais ele é o mesmo. Nunca mais ele volta a praticar o que ele praticava. Paulo encontra com Jesus e a vida dele é transformada. Irmãos, viver a vida com Cristo é mudar de direção. Viver uma vida com Cristo é sair da minha zona de conforto. É eu fazer o que o meu eu não está querendo fazer. E você precisa entender que você tem um dono. Você precisa entender
que agora não é você mais que manda em você. Você precisa entender que a tua vida, a partir do momento que você entrega, é Ele quem dita como vai ser a tua maneira de viver. O problema é que eu quero entrar na igreja que vai subir, mas eu não quero me enquadrar nos parâmetros da igreja que vai subir. O problema é que eu quero fazer parte da noiva que vai para o céu, mas eu não quero falar o linguajar do céu. Eu quero estar enquadrado na igreja que vai entrar no céu, mas eu não quero deixar a minha conduta, a minha maneira de viver. Eu preciso preservar o meu status. Irmãos, o homem pode fazer tudo o que ele quiser fazer. A mulher pode fazer tudo o que ela querer fazer. Tudo que vir na cabeça para fazer, pode querer fazer. E o que é que não pode? O que não pode é só ouvir o toque da trombeta quando ela soar nas alturas. A igreja que vai morar no céu, ela precisa ter uma vida diferenciada. Ela precisa ter o modelo padrão que a Bíblia nos ensina, que é viver em Cristo. E a vida viver em Cristo, ela é diferenciada do que o mundo por aí diz. O mundo diz que não tem nada a ver, que não tem problema, que pode fazer. Mas a Bíblia diz que não pode fazer. O mundo diz que não tem nada a ver, mas Deus diz que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. A luz, ela tem a funcionalidade de brilhar nem só para você. É por isso que o crente salvo, quando ele está no meio de um pessoal, de um povo que não fala a mesma língua, que não segue o mesmo caminho, ele incomoda e alguém olha para ele e diz: ei, você tem algo diferente. Tem mesmo, porque a maneira dele viver é diferenciada. Ele não vive mais a vida que ele vivia. Quem dita as regras dele viver agora é Deus, e ele segue o manual que é a Bíblia. O mundo nunca vai compreender, nunca vai entender o lugar que eu e você estamos caminhando para ir. Nem todo mundo que está caminhando ao teu lado está de acordo com o que você quer. Nem todo mundo que está andando ao lado de você, junto com você, está almejando chegar aonde você está imaginando e almejando chegar. Tem pessoas que estão andando do teu lado, mas infelizmente você tem duas opções. Ou você fica na mesma maneira de vida dele, ou você deixa ele para trás e segue caminhando. Porque Jesus não para, a obra de Deus não para. Jesus passa perto dos discípulos e fala assim: vem e eu vos farei pescadores. Segue após mim, negue-se a si mesmo. Essa vida com Cristo é uma vida de renúncia. Quer ter crescimento espiritual? Vive uma vida de renúncia com Cristo. Quer ter expansão espiritual e que Deus te use como nunca nesta última hora? Uma vida de renúncia. Como essa vida de renúncia? É a minha carne pedindo para fazer de uma maneira e o Espírito para fazer da maneira que Deus quer. E você tem que ter domínio próprio, que é o controle do Espírito. Irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos compreender que o nosso linguajar não é deste mundo. Até quando você vai ficar pensando como o mundo e querendo viver como o mundo é aí? O teu lugar não é aqui, a tua morada não é aqui. Nós estamos aqui é de passagem. Já já o céu rasga ao meio e eu e você vamos subir para encontrar com Ele. Mas a nossa maneira de viver tem que ser diferente. Quem olha para nós tem que ver diferença no falar, tem que ver diferença no andar, tem que ver diferença em todos os âmbitos da nossa vida. Mas nos dias em que vivemos, parece que não consegue decifrar quem é de quem não é. E Paulo encerra este versículo
no capítulo de número 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quer andar com Cristo? Deixa as coisas velhas para trás. Quer viver uma vida com Cristo? Esqueça o velho homem. Quer viver uma vida com Cristo? A tua carne tem que ser crucificada. É por isso que Paulo fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vivo em mim, porque a vida que vivo hoje não é minha. Viver a vida com Cristo é viver a vida de renúncia, é deixar o eu para trás. Viver uma vida com Cristo é a minha carne querer ficar em casa e o meu espírito falar: você precisa ir se fortalecer. Jesus olha para os discípulos e fala assim: ó, orai porque o espírito está sempre preparado, mas a carne ela é fraca. Acha que a tua carne queria que você estivesse aqui hoje adorando? Não. O nosso eu queria vir aqui hoje? Não. Queria ficar em casa. Mas nós precisamos entender que a vida com Cristo é um caminho sem volta. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Ele, não tem mais como eu retroceder, não tem mais como eu voltar, porque eu preciso viver o novo de Deus na minha vida, e eu só conseguirei viver coisas extraordinárias na minha vida a partir do momento que eu aderir aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra me ordena a viver, aquilo que a palavra me manda fazer. Eu preciso obedecer a palavra. Para quê? Para que eu possa viver coisa extraordinária, irmãos. O maior interessado em nos ver bem, o maior interessado em nos colocar em degraus e patamares que nós nem pensamos, imaginamos, é o próprio Deus. Mas e por que muitos não vivem? É porque não querem viver uma vida de renúncia. É porque não querem renunciar a si mesmo, a sua vontade. É porque querem viver, querem conciliar as duas coisas. Mas com Deus não tem como nós conciliar. Ou nós vivemos uma vida de renúncia. Eu te convido a te colocar de pé nesta noite. Ou nós vivemos uma vida de renúncia. E estejamos preparados para viver as coisas ordinárias. Assim que nós daqui por diante, daqui para frente, não é a carne que tem que falar mais alto dentro de nós. Eu quero que você feche o teu olho neste momento e comece a fazer uma análise retrospectiva na tua vida. E começa a pedir o Espírito Santo para trazer a clareza da tua mente e mostrar para você onde é que você está deixando a desejar, que quem sabe você não tem alcançado e chegado ao lugar que você pretende almejar chegar. Eu quero que você feche o teu olho neste momento e comece a orar e pedir o Espírito Santo para trazer a clareza na tua mente, para te fortalecer. A partir do momento que nós começarmos a reconhecer que nós precisamos e dependemos do Senhor, a partir do momento que nós começarmos a olhar para Cristo e dizer: Senhor, abre a minha visão espiritual, eu preciso compreender e estar enquadrado no plano de salvação. Quando eu entender que para entrar no céu eu preciso viver uma vida de renúncia, quando eu entender que para eu ser uma nova criatura em Cristo eu preciso me renunciar a mim mesmo, quando eu executar esta vontade de Deus, sabendo que ela é boa, perfeita e agradável, estejamos preparados para viver sobrenatural de Deus. Eu queria convidar o evangelista Charles aqui para estar levantando uma oração, estar orando nesta noite, clamando. Os dias que vivemos são